Olá, meninas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Congregacional do Encantado. Eu sou tia Adriana e quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor Deus, obrigada por essa oportunidade de estar estudando a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, dirija-me e que a tua palavra venha alegrar e abençoar o coração de cada menino, cada menina, cada pessoa que estiver ouvindo nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você não assistiu à nossa última escola bíblica, eu sugiro que você vá no canal da igreja e procure do dia 5/9. Está escrito tia Andréia, mas sou eu, tia Adriana. E você vai ver como Deus criou o universo, criou a Terra e preparou de maneira tão maravilhosa para que os seres humanos pudessem viver da melhor maneira possível. Hoje nós vamos dar continuidade falando acerca da última criação de Deus, que foi o homem e a mulher. Deus, quando criou o homem, ele falou assim: vou fazer parecido comigo. Olha que coisa boa, gente. Esse vai ser parecido comigo, porque esse vai ter domínio sobre tudo o que foi criado, vai ter domínio sobre os animais, vai cuidar da terra, vai cultivar a terra. E a Bíblia fala que ele fez isso, tudo, preparou tudo isso, criou o homem e depois deu uma ordem ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E enquanto Adão estava ali, dando nome aos animais, cuidando de tudo, Deus falou: ele precisa de uma companheira como ele. E colocou um profundo sono sobre Adão, e da costela de Adão fez a mulher. E aí, quando ele olhou, ele falou: essa é a mulher, porque foi tirada do homem. E Adão escolheu um nome para ela, Eva. E um dia, Eva passeando, fazendo alguma coisa, né? Tava ali naquele lugar lindo que Deus criou para o homem. E o diabo apareceu através de serpente. O diabo é o inimigo de Deus, inimigo também dos seres humanos, porque foram criados à semelhança de Deus, Deus nos ama, e isso incomoda o inimigo, porque ele não soube desfrutar do espaço que tinha, enquanto era um anjo de luz, e ele quis ser superior a Deus e foi expulso do céu. E ali, naquele lugar lindo, ele apareceu e enganou, contou uma mentira para Eva, falou: Deus disse para você não comer? Ela falou: Deus falou para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós morreríamos se comêssemos. E a serpente falou: não, Deus falou isso para que você não soubesse o que ele sabe, não conhecesse as coisas que ele conhece, mas não vai morrer não. E aí a Bíblia diz que a mulher desobedeceu a ordem de Deus e comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Pior ainda, porque a ordem que Deus deu foi a Adão. Ele provavelmente falou com Eva: olha, Eva, Deus deu essa ordem, e no entanto ela errou e ele também. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Como assim? Já estavam abertos? Estavam com olhos fechados? Não, eles passaram a perceber coisas que não percebiam antes. Eles passaram a perceber que estavam nus. E aí fizeram roupa com folha de figueira. E quando Deus apareceu, porque Deus sempre aparecia para falar com o homem, Deus sempre passava por ali, e ele se escondeu, os dois se esconderam, e Deus falou: Adão, onde você está? Deus já sabia, Deus é todo-poderoso, sabe todas as coisas. A gente viu nosso último encontro que Deus criou tudo, ele nos fala: eu sou o todo-poderoso, eu sou o Deus que ama vocês. Eu sou perfeito porque criei um ambiente perfeito para vocês viverem. Eu sou sábio porque fiz vocês com capacidade mental para aprender muitas e muitas e muitas coisas e tomarem decisões. Então, Deus sabia onde Adão estava, mas Deus perguntou:
por que você está escondido? Aí ele falou, é porque eu vi o Senhor e me escondi, porque eu estava com vergonha, porque eu estava nu. Aí Deus falou, e quem te mostrou que você estava nu? Todas as perguntas de Deus eram apenas para mostrar para o homem, olha só, eu estou vendo que você fez bobagem, desobedeceu. E o castigo era a morte, né? Pois é, eles não morriam, eles não morreriam nunca. Mas agora que eles deram espaço ao pecado através da desobediência, eles passariam a morrer. Porque se eles vivessem, eles iam para sempre, eles iam viver para sempre com esse corpo que quer sempre o pecado, esse corpo pecaminoso. Então, aquilo que, né, parecia, puxa, que maldade de Deus, né? Era misericórdia. Era sim um castigo, mas o castigo que Deus nos dá é sempre para o nosso bem, porque o amor de Deus não mudou. O amor de Deus pelo ser humano não mudou, mesmo o ser humano mudando, desobedecendo, mudando a atitude com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. Ele não pode negar ele mesmo, ele é amor, ele é fidelidade. Ele não vai ter as atitudes que nós temos. Então, Deus continuou amando e por isso falou, não, vão morrer, agora vão morrer. E expulsou Adão e Eva daquele local e colocou querubins com espadas, cercando a árvore da vida, que dava um fruto, que dava vida. E tudo mudou quando o pecado entrou no mundo, através de Adão. Até a terra mudou. O planeta passou a ter mais dificuldades. As coisas passaram a ser mais difíceis. Cuidar da terra não seria mais tão simples e tão leve como era antes. E Deus, então isso foi um castigo. Deus falou para Adão, você agora vai ter que trabalhar muito para conseguir o seu alimento. E para Eva falou, você vai sentir dores quando tiver seus filhos. E a serpente, que era o próprio diabo, Deus falou, você vai rastejar. E a serpente rasteja, né? O animal que rasteja. Mas significa que o diabo está nas serpentes que a gente vê, nas cobras que a gente vê no zoológico? Não. Mas o principal, aquele que era o pai da mentira, que estava ali através da serpente, Deus falou como se ele fosse a serpente. Falou assim, você, a tua descendência, aquilo que se origina de você, aquilo que vem de você ao longo dos tempos, que vai continuar vindo de você, vai estar sempre em briga com aquele que virá da mulher. Você está sempre, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, porque a mulher, ela é a que dá a luz, né? É que gera vida, né? Que carrega o bebê. E agora ela teria com dores, mas ela ainda seria abençoada, porque uma promessa está nessa palavra. A promessa de que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Gente, quem será esse? Essa história, ela pode continuar com um livro diferente. Assim como a criação de Deus fala conosco, fala sobre quem Ele é, que Ele nos ama, sem ter palavras. Tem um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus. Falam, né? Proclamar é dizer em alta voz toda a glória que Deus tem, tudo que Ele é. E o firmamento, que é como o céu, né? É o céu, anuncia as obras das suas mãos. Isso é uma linguagem poética, porque os salmos, esse livro dos salmos, ele é composto de poesias que eram cantadas, às vezes faladas, às vezes cantadas, mas poesias. Essa é uma poesia que eu acho linda, que os céus anunciam. E diz assim, não há palavras, não se ouve a sua voz, nem um som, mas a sua voz ecoa em toda a terra, ressoa em toda a terra. Gente, eu acho isso lindo. A voz de Deus se faz ouvir. A criação, a voz da criação, a criação fala sobre quem é Deus, sem uma palavra. E a gente tem um livro, que é o que a gente vai usar hoje, que fala também, sem ter nenhuma palavra.
só tem cores. Olha que coisa interessante. Falando sem palavras. E isso que a gente vinha falando sobre o pecado entrar no mundo é dito aqui, ó, por essa página, a página escura. Aqui nos lembra as trevas, a falta de luz, aquela falta de luz que não nos deixa enxergar o caminho correto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, e nas trevas a gente não enxerga o caminho. Essa página aqui também lembra quando a gente suja alguma coisa que fica mais escura. Você tá lá com a roupa branquinha, aí vai jogar futebol e no campinho lá choveu, tem lama e sua roupa sai toda suja, toda escura. E sua mãe fala: puxa, tem que colocar na água sanitária, tem que colocar no sabão em pó, porque tá muito sujo. Então essa página representa o coração da gente que já nasce em pecado, porque a palavra de Deus nos fala que depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Todos nós nascemos já com a semente do pecado, querendo fazer coisas erradas. Ninguém precisa falar assim para criancinha: ah, você tem que desobedecer sua mãe. Ah, você tem que falar não quando era para falar sim. Alguém ensina isso às crianças? Não. Tem que ensinar a fazer o certo. Ninguém ensina a criança a mentir. Tem que ensinar a falar a verdade. Então é porque já nascemos com essa tendência a pecar. E tudo isso por conta dessa atitude de desobediência. Mas eu vou agora para uma página que fala de algo muito bom. Essa aqui fala sobre essa situação nossa, né? Sem luz, sem a luz de Cristo. Mas olha essa página, que linda! Dourada! Gente, está refletindo tudo. Ó, tá dando para refletir até a minha sala e o meu rosto. Gente, essa página fala de um lugar que Deus criou, a cidade santa, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que ela tem uma praça assim de ouro puro, um ouro que é tão brilhante que chega a ser transparente. É difícil de entender, mas a gente consegue ler isso no livro de Apocalipse, no capítulo 21, capítulo 22, e fala que Deus criou esse lugar, e esse lugar, a glória de Deus está lá. É um local que não precisa de lâmpada, não precisa, porque Deus ilumina tudo, não precisa de igreja, de templo, porque Deus é o próprio santuário. Deus, o próprio Deus diretamente vai estar lá e vive ali e vai nos levar para morar com Ele. Olha, gente, foi expulso lá do paraíso, mas agora tem um outro lugar. Por isso que morrer parece ruim, mas tem o seu lado bom. Morrer é ruim enquanto a gente está vivo, que a gente quer ficar nessa terra, a gente quer ficar aqui junto com as pessoas que a gente ama, mas Deus nos ensina que é para ser diferente. Um dia, todos nós vamos morrer. A gente quer viver bem, a gente não quer morrer cedo. Todo mundo quer ver seus netos, né? E a gente quer viver. Mas, quando a gente morre, a gente tem um lugar como esse reservado. Um lugar maravilhoso, lindo, diz que o alicerce, assim, aquilo que sustenta a cidade, é tudo de pedras preciosas. E lá não vai haver luto. Luto é o quê? Aquela dor, aquela tristeza por ter perdido alguém. Em tempos de pandemia, de Covid, quantas pessoas já perderam alguém? Se não é da família, é um amigo próximo. Quantas pessoas já perderam? Fora o que a gente já perde por outras causas, né? Outras doenças, acidentes, mas também está perdendo muito pela pandemia. Mas esse tempo nosso aqui é limitado, sim. Quem não morrer vai encontrar Cristo porque ele vai voltar. Mas isso é uma história mais para frente. Não vamos misturar as coisas não, tia Adriana. Vamos continuar aqui, ó, nesse lugar lindo que Deus preparou. É um lugar para viver junto com ele. Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é amor.
mas ele é santo. E a Bíblia diz várias coisas que terão lá naquela cidade, mas algumas que não entram. E uma coisa que não entra é impureza, pecado, porque Deus é santo e perto dele não pode haver pecado. Quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, ele foi afastado de Deus, parou de ter esse contato direto com Deus, assim, de ver a glória de Deus. Então, tem agora esse lugar aqui. Mas se a gente já nasce com pecado, como é que a gente vai conseguir estar lá com Deus? É um problema a ser resolvido. Ah, mas isso também é contado aqui no nosso livro, ó, a página vermelha. Esse livro fala de um plano, fala do problema, fala da solução do problema. O problema é que a gente está afastado de Deus pelo pecado. A solução é que Deus criou um outro lugar, só que lá não entra pecado. Então, Deus não criou solução? Ah, a forma como a solução vem é dita nessa página vermelha. Vermelho lembra coração, né? Vida, né? Quando a gente desenha coração ou vai recortar um coração, é numa cartolina vermelha, ou a gente pinta de vermelho. É um coração, lembra um coração. Mas lembra a vida. Mas lembra a vida também através do sangue. Lembra o sangue. É, gente. A palavra de Deus diz que o salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Isso aconteceu, né? A morte de não viver mais eternamente aqui na Terra. Mas a Bíblia fala de uma outra morte, que é viver eternamente longe de Deus, num lugar de castigo, porque somos pecadores. Mas eu disse para vocês que Deus continuou nos amando. E como Ele continuou nos amando, Ele criou um plano. E o plano era um sangue ser derramado. Quando o homem e a mulher se vestiram com roupas de folha de figueira, a Bíblia diz que Deus fez depois para eles roupas de pele de animal. Então o animal foi morto para poder colocar essa roupa de pele neles. Ali no livro de Gênesis que a gente está estudando, já mostrou que um primeiro sacrifício, que é através do sangue derramado que os pecados são cobertos. Então, sempre precisava matar um animal e derramar o sangue como oferta a Deus, pedindo perdão pelos pecados. Mas aí, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, que era o próprio Deus. Deus, ele é três em um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembra, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, quando a terra ainda era sem forma e vazia. Mas também fala de Jesus. Olha só, lá no início de tudo, já se falava de Jesus, que era aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que vinha para destruir as obras de Satanás. E a principal obra de Satanás foi enganar a mulher, induzir a mulher ao pecado. Ela escolheu, ela decidiu. E essa escolha também a gente pode fazer hoje. Por quê? Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Mas Jesus foi lá e morreu por todos nós. Ele não morreu como um cordeirinho que era impuro, um cordeirinho que ia lá, procurava o melhor carneirinho, o cordeiro, né, que é um filhote da ovelha, procurava o melhor para derramar o sangue, mas Jesus era sem pecado nenhum e levou o pecado de todos nós, a culpa. Sabe por quê? Porque ainda que a gente tentasse ser bom o suficiente, a gente nunca conseguiria ser bom o suficiente, porque a gente poderia tentar não pecar nunca, nunca, nunca. Mas um pecadinho só que a gente cometa já não permite que a gente esteja diante de Deus, já não permite que a gente entre nessa cidade que Deus preparou para nós. Então, Jesus fez isso. E essa página vermelha nos diz isso, ó. Jesus morreu por você. E essa página branca, gente? Ah, essa página parece que foi lavada, né? Com sabão em pó, com água sanitária, com tudo, porque tá limpinha, tá clara.
Se fizer um risquinho aqui qualquer, vai aparecer. Essa página nos lembra a luz de Jesus, a luz que vem brilhar na nossa vida. Tem um texto da Bíblia, que está demorando já, mas eu queria falar esse texto para vocês. Eu vou então colocar esse texto na tela, que fala que a luz de Jesus brilha em nossos corações. Mas sabe quando? Quando a gente recebe esse sacrifício. Fala assim, e é simples, basta a gente crer. Fala assim, Senhor, eu creio que Jesus pagou o meu pecado. Ele derramou o sangue dele naquela cruz e morreu. Só que a vitória vem porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E essa página branca mostra que quando a gente faz essa declaração, fala, Senhor, eu creio que Jesus morreu por mim, que ele veio me resgatar, ele pagou o preço com o sangue dele, não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, foi com o próprio sangue dele. Ele pagou pelos meus pecados, porque eu sou pecador. E a Bíblia fala que assim como entrou por um homem o pecado no mundo, por um homem veio a salvação de todos. Olha que coisa boa, de todos os que o receberem. No livro de João, no primeiro capítulo, versículo 12, fala assim, todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode até colocar seu nome nisso. Eu vou colocar o meu. Mas a Adriana que o recebeu, deu a Adriana o poder de ser feita filha de Deus. Ah, gente, que alegria que eu tenho, porque eu sou filha de Deus através de Jesus. E é uma aliança que a gente faz com ele, de eu recebo. E tem uma musiquinha que fala assim, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Essa música, se a gente não colocar no link, vou tentar, na descrição do vídeo, o link, você pode procurar Turma do Cristãozinho, o Sabão. Digita isso no YouTube, na busca, e você vai ver essa música tão legal, vai poder cantar mais. Então, gente, você fica novo. E aí, depois que você recebe Jesus, é como se você fosse um bebê, porque você nasceu de novo. E essa página verde fala disso, de coisas da natureza que precisam crescer. A Bíblia fala assim, antes vocês precisam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra? Folha, né? Uma árvorezinha, por isso que é a página verde que nos lembra que agora, quando você recebe Jesus no seu coração, você fala, Senhor Jesus, e se você estiver agora querendo entregar seu coração para Jesus, você fecha os seus olhos, ou mesmo com os olhos abertos, se você, onde estiver, não sentir a vontade para fechar os olhos, você fala, Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu sei que o Senhor pagou o preço e eu quero ser nova pessoa, quero nascer de novo, mas não preciso ir para a barriga da minha mãe. Eu quero, Senhor, ser uma nova pessoa e como um bebê que precisa crescer, eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Amém. Se você disse isso, Jesus te recebe e você passa a ser filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa crescer. E tem uns passos para o crescimento. Eu vou fazer aqui para você ver, ó. A gente, para crescer no conhecimento de Jesus, das coisas que Deus quer que a gente faça, a gente precisa orar sempre. Falar com Deus sempre. A gente precisa ler a Bíblia. Ó, os gestos, ó, orar. Deixa eu me afastar para ficar mais fácil. Orar, ler a Bíblia, cumprir o que a Bíblia ensina, falar para as pessoas que Jesus é bom, que nos ama, que nos salva, falar que eles são pecadores e que isso aconteceu com você. E também ir à igreja, ir cultuar a Deus, ir à escola dominical. Então, esses 5 passos de orar, ler a Bíblia,
cumprir o que a Bíblia ensina, falar, dar um bom testemunho do que Deus fez e ir à igreja, estudar a palavra de Deus e adorar a Deus, vão fazer você crescer. Olha, eu te encontro no próximo domingo e a gente vai continuar vendo outras maneiras como Deus nos fala. Ele nos fala através da criação. Lá na criação teve um probleminha, mas Deus criou um plano para solucionar. E o plano, ó, esse livrinho conta a história, a Bíblia conta essa história. E a gente se encontra e vai estudar mais um pouco da palavra de Deus. Até lá, fica com Deus, leia os versículos que a gente vai colocar aqui, tá ok? Beijo!